Noah e esta tiragem aqui é coletiva. O tema é os pensamentos dele ou dela em relação a você, a situação atual, os obstáculos, as soluções para os obstáculos, o futuro e mais um conselho. Opção número 1, um bracelete. Opção número 2, um anelzinho de coração. Então, feche os olhos, pense bem nas opções, pense bem na pessoa que você irá mentalizar. Tenha paciência e escolha com calma. Vamos lá. Quando for a segunda tiragem, eu vou pausar o vídeo, embaralhar as cartas e tirar novamente, assim como eu fiz com essa. Ó, a sua energia é de alguém um pouco mais reclusa, né? Porque a energia da mulher é uma energia realmente, como é uma energia oposta à carta do homem, que fala sobre movimentação, a energia da mulher fala sobre um pouco mais de paradez, um pouco mais sobre o estado recluso e reservado de alguém. Fala sobre a calma, né, que uma pessoa tem de ou ter que resolver uma situação ou de já ser algo dela. É uma situação mais tranquila, mais lenta, que não tem tanta movimentação assim, porque fala mais sobre esse lado lógico que a gente tem, esse lado de raciocínio, de ter que, enfim, pensar primeiro antes de agir, sabe? A energia dele ou dela em relação a você é uma energia distante, uma energia bem parada, bem distante, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Ou, enfim, ou um ou outro, ou os dois juntos. Mas, enfim, é uma energia de alguém que tá parado e tá distante. Os pensamentos dele ou dela em relação a você. É uma energia, novamente, não, os pensamentos dele, novamente, são bem parados. Parece que não há muita movimentação dele ou dela em relação a você. Parece que ele sequer pensa muito em você, sabe? A situação atual é de pouca movimentação. Que o navio, ele pode sim falar de grandes movimentações, de grandes mudanças, mas ele também pode falar, mas como é um navio, uma viagem e tal, então ele fala de uma movimentação muito lenta, o que pode também querer dizer que há pouca movimentação, que é isso se houver, né? Nos obstáculos, caiu a foice. Parece que a relação de vocês já meio que deu o que tinha que dar, e agora vocês dois estão distantes, a relação de vocês foi cortada. E, enfim, há essa distância, essa pouca movimentação, esse corte de laços. Enfim, a solução para esses obstáculos é meio que seguir em frente, né? Deixar essa coisa que vocês tinham atrás e meio que seguir sua vida, sabe? A carta dos pássaros, ela acaba falando muito de comunicação e de uma comunicação confusa, ou de alguma confusão, de algum aborrecimento trazida pela comunicação. Mas como a carta dos pássaros, ela fala também sobre um voo, né? Às vezes, muitas vezes um voo em conjunto, ela pode acabar falando sobre seguir caminhos. Então, é isso que eu estou lendo aqui, pelo menos. Essa é a minha interpretação. A carta dos pássaros está aqui para dizer sobre a necessidade de você seguir em frente ali na sua vidinha. Porque aqui o futuro é de distância, é de desapego, afastamento. A carta das montanhas, ela fala justamente sobre isso. Ela até pode falar sobre ter um caminho, mas é um caminho muito difícil, muito longo, que
pode trazer mais problemas do que vitórias, né? Claro, você pode chegar ao topo dessa montanha, mas na situação toda, aqui no geral, a carta da montanha ela fala sobre distância, fala sobre o bloqueio que há entre vocês. E como conselho, caiu a carta da lua. A carta da lua, no ponto positivo dela, ela é muito romântica. Mas, no ponto negativo, ela também fala muito de ilusões, de obsessões, de quebra de expectativas. Então, o conselho é deixar para trás essa obsessão toda, esse apego que você tem, porque já houve quebra de expectativa, já houve ali a ilusão. Agora basta reconhecer que isso aqui tudo não está funcionando e deixar para trás essa obsessão, essa ilusão que você está tendo. Enfim, é isso que eu tenho para a opção número 1. Agora eu vou retirar as cartas e desembaralhar de novo. Voltando, agora, opção número 2, o anel de coração. Bem, a sua energia, carta da casa, há um grande equilíbrio emocional. Você parece ser mais madura, ou maduro do que ele ou ela. Você parece aceitar as situações mais de boa. Parece que você também não leva tanto, não se estressa tanto com as coisas, sabe? Você sabe lidar bem com os problemas, com as situações difíceis que aparecem. Você sabe lidar de forma calma e equilibrada com elas. Agora, a carta que representa a pessoa que você mentalizou é a carta do urso. A carta do urso, ela fala muito de proteção, sobre fortuna, sobre esse lado mais apegado. No lado negativo, o urso fala até de obsessão, né, de muitos ciúmes. Aqui talvez nem seja isso, eu não esteja falando sobre isso. Talvez aqui esteja falando mais sobre a estagnação que o lado do urso tem. Porque o lado do urso sempre traz um pouquinho de estagnação, de baixa movimentação, de um pouco mais de preguiça, sabe? Então, assim, não dizendo que ele ou ela não esteja interessado, pelo contrário, ele parece ser interessado, só que tem um pouquinho de estagnação ali. Só vamos ficar de olho nisso. Porque o que eu falei sobre ele não quer dizer que ele não esteja interessado. Por quê? Porque nos pensamentos dele caiu a carta do buquê. A carta do buquê é uma carta extremamente positiva. Ela fala sobre bons momentos, sobre felicidade, sobre o carinho que vocês têm um pelo outro. O problema mesmo tá na situação atual aqui, que é a distância. Vocês estão muito distantes emocionalmente um do outro, sabe? Vocês precisam se aproximar um pouco mais, vocês precisam saber conversar melhor, se expressar melhor. A carta dos obstáculos foi até bem irônico, porque caiu a carta do cavaleiro, que fala sobre movimentação, sobre novas chegadas. E como caiu nos obstáculos, então vamos interpretar ela como a falta de movimentação, sobre a falta de coisas novas chegando na vida de vocês. E vocês precisam sair dessa distância, vocês precisam se movimentar, porque vocês estão com pouca movimentação. Aqui na carta das soluções dos obstáculos fala sobre precisar da harmonia, precisar do equilíbrio. Você pode ser uma pessoa mais equilibrada, pode ser uma pessoa mais confiante, mais madura, mas ele ou ela, né, a pessoa que você mentalizou, não tá nessa energia. Ela tá numa energia bem parada, estagnada. E essa pessoa precisa voltar pro caminhozinho dela. Precisa voltar a ter atitude, a ter ação, a entrar na movimentação. Porque querer
e não fazer nada vai te levar para lugar nenhum, obviamente. Então, vocês precisam entrar no equilíbrio. Ele, principalmente, né? Essa pessoa que você mentalizou precisa se movimentar mais, precisa estar em sintonia com você. Na carta aqui do futuro, caiu a dos pássaros. Como eu falei na primeira opção, a carta dos pássaros ela fala muito sobre comunicação, né? Obviamente. Mas ela também pode falar muito sobre o momento que vocês têm em conjunto, principalmente falando sobre duas pessoas, né? Um casal. Ela fala também muito sobre coisas momentâneas. Ela pode falar muito sobre alguma aventurazinha ali que você tem com alguém. No futuro, vocês podem estar juntos, vocês podem estar precisando de mais comunicação, vocês podem estar resolvendo essa falta de comunicação que vocês estão tendo, mas pode ser uma coisa mais passageira, sabe? Nessa relação de vocês. Só tomar um cuidado com esse detalhe que a carta dos pássaros traz. Porque a carta dos pássaros ela fala muito sobre isso, sobre coisas momentâneas e passageiras. Então, só se atentar a isso. E como conselho, com a carta da chave, que fala sobre abertura ou até fechamentos, né? Aqui pode ser que vocês precisem se abrir mais em certas situações e se resguardar, fechar um pouco mais a boca para certas coisas. Então, realmente, é tudo questão de equilíbrio. É só se encontrar ali nos seus caminhos novamente, saber escolher o que vocês têm que se expressar, no que vocês têm que se abrir e saber no que vocês têm que se fechar, no que vocês têm que se resguardar para se proteger melhor, para poder fazer isso aqui tudo funcionar. E a carta do urso, tanto a carta da chave, indicam sucesso. A carta do urso fala sobre fortuna e a carta da chave fala sobre sucesso, que necessariamente os dois. Então, assim, na carta do urso, que é a energia dele, ou dela, né, que você mentalizou, fala sobre essa vontade, mas sobre pouca movimentação. Enquanto a carta da chave fala sobre soluções, sobre aberturas e fechamentos. Então, se vocês começarem a conversar mais, assim, a abrirem mais, talvez essa parte da fortuna dele traga a movimentação que vocês precisam para saber solucionar esse problema todo. Porque é ele que está trazendo a fortuna, sabe? Enfim, mas tem equilíbrio. Não deixe tudo nas mãos dele, ou dela, obviamente. Faça a sua parte também. E tenha em mente que essa situação aqui não é ruim. Ela é boa, ela tem solução. Ela tem a possibilidade de um final bom, de um final feliz. Pode ser que seja algo momentâneo entre vocês, mas talvez seja isso que você queira mesmo. Talvez seja apenas algo ali só para um momento mesmo, só uma aventura que você queira, e talvez seja isso que ele quer também. E vocês só precisam entender melhor os sentimentos de vocês. Enfim, é isso que eu tenho para hoje. Quem quiser uma consulta comigo, meu contato está na bio. Quem estiver assistindo isso pelo YouTube, tanto na bio quanto na descrição do vídeo, o meu contato vai estar lá.